de chuva. Você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. E oi, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. E oi, 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 para nunca mais chuva. Eu vou falar um pouco da geografia da chuva ácida, onde esta é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. É a precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também danos à saúde dos seres vivos. Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo químico e climatologista inglês Robert Angus Smith, em 1852. Smith o usou para descrever, por meio de um estudo, a situação vivenciada em Manchester, no Reino Unido, quando ocorreu precipitação com elevada acidez no período da Revolução Industrial. A acidez dessa chuva pode ser medida por meio de uma escala numérica conhecida como pH. E essa acidez é devido à presença de óxidos no ar. Ou seja, numa escala com a solução de pH 7, essa é considerada neutra, e o pH considerado normal para uma chuva é de 5,6. Sendo assim, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. E para ser considerada ácida, a chuva deve possuir pH abaixo de 5,5. Esse fenômeno pode ter origem natural ou antrópica. Os principais geradores naturais são os vulcões, que eles emitem na atmosfera gases, partículas, compostos de enxofre e poeira, e os processos biológicos ocorridos nos solos, pântanos e oceanos, além da respiração animal e vegetal. Já os principais contribuintes antrópicos da chuva ácida estão relacionados aos ambientes com grande concentração de indústrias e veículos. A queima de combustíveis fósseis para a geração de energia e os gases lançados pelos veículos favorecem a formação deste fenômeno. Em relação à formação desse fenômeno, nós podemos dizer que ele ocorre por meio da reação entre óxidos e partículas de água, formando os ácidos. E a precipitação com elevada acidez ocorre quando em determinado lugar há uma elevada concentração de gases, como dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que em contato com gotas de água suspensas no ar, reagem formando ácidos, que ao precipitar dão origem à chuva ácida. Podemos dizer também que esse fenômeno não ocorre apenas no local onde há emissões de gases à atmosfera. É possível dizer que esses gases sejam transportados pelo vento para regiões mais afastadas, podendo provocar a chuva ácida em outras regiões, como é o caso das cidades próximas de São Paulo. Composição. Os principais gases que provocam a chuva ácida ao reagirem às partículas de água suspensas no ar são dióxido de enxofre oriundo da combustão do carvão, fabricação de fertilizantes e aquecimento de minérios do grupo sulfato. Óxido de nitrogênio, oriundos da combustão de carvão vegetal, da combustão de derivados do petróleo e da fumaça de cigarros. Destruição da vegetação é uma das principais consequências da chuva ácida. A ocorrência de chuva ácida é considerada um grande problema, especialmente ambiental, em diversas regiões do mundo. Desde o período da Revolução Industrial, com o aumento das indústrias e dos bens produzidos, aumentou também a poluição atmosférica, elevando a emissão de gases poluentes, favorecendo a incidência desse fenômeno. As principais consequências da chuva ácida são: o solo pode sofrer alteração quando a chuva ácida atinge a superfície, tornando-se acidificado. A contaminação do solo pode provocar também a contaminação de cursos da água, como rios e lagos, e também reservas subterrâneas de água. A contaminação dos cursos da água pode provocar perda da biodiversidade.
com o aumento da concentração de acidez que impede o desenvolvimento da vida aquática. A vegetação também é prejudicada quando o excesso da acidez, ao atingir os vegetais, prejudica o seu desenvolvimento, ocasionando a lentidão do seu crescimento. A acidez provoca o rompimento da superfície das folhas das árvores, causando empobrecimento nutricional. As plantas podem tornar-se suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. O crescimento das raízes torna-se lento, prejudicando o transporte de nutrientes. Dependendo da concentração de ácidos, a saúde dos seres humanos pode também ser prejudicada. Isso acontece porque o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo pode provocar o desenvolvimento de doenças respiratórias. Provoca também estragos nas cidades, ao corroer e destruir monumentos e obras civis. A concentração de gases enviados à atmosfera, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e benzeno, ultrapassavam 1.000 toneladas ao dia. A chuva ácida em São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já atingiu um pH de 4,6 no período entre os anos de 1983 e 1985. Estados Unidos. Aproximadamente 10% dos lagos da região montanhosa de Adirondack possui pH inferior a 5. Na Alemanha, mais da metade das florestas sofreram danos provocados pela ocorrência de chuva ácida. Na Polônia, as ferrovias sofreram grandes efeitos corrosivos. E no Reino Unido, a precipitação ácida causou danos a aproximadamente 67% das florestas. A chuva ácida é produzida por óxidos, dióxido de enxofre, SO2, e de nitrogênio, NO2, ambos derivados da queima de carvão, combustíveis fósseis e poluentes industriais. SO2 e NO2 passam a ser então componentes de nossa atmosfera. E assim surge o problema. Esses gases combinados com o hidrogênio presente na atmosfera, vapor de água, dão origem às chuvas carregadas de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Como se vê, a presença destes ácidos é o que torna a chuva acidificada. As chuvas ácidas, ao caírem na superfície, causam grande impacto ambiental, alteram a composição química do solo e das águas, atingem as cadeias alimentares, destroem florestas e lavouras e mais, causam prejuízos não só no campo, mas também nas cidades, corroem estruturas metálicas, monumentos históricos, estátuas e edificações. Vamos saber um pouco mais sobre a ação desses ácidos. Ácido sulfúrico, H2SO4. Esse ácido consegue destruir papel, tecido de algodão, madeira, açúcar e outros materiais devido à sua ação energética desidratante. Imagine os estragos que proporciona quando presente na chuva. O ácido sulfúrico tem ação corrosiva sobre os tecidos dos organismos vivos. As chuvas formadas em ambiente poluído com dióxido de enxofre contêm H2SO4, que causa grande impacto destrutivo devido à propriedade de corroer plantas, metais e até mesmo pedras, como o mármore, por exemplo. A chuva naturalmente ácida é composta de CO2 mais H2O, igual a H2CO3. A chuva ácida causada pela queima de combustíveis que contém enxofre como impureza, gasolina e óleo diesel. A queima de enxofre é S mais O2 igual a SO2. A transformação do SO2 em SO3. 2SO2 mais O2 igual a 2SO3. As reações dos óxidos com a água são SO2 mais H2O igual a H2SO3 e SO3 mais H2O igual a H2SO4. Consequências. Os países industrializados são os mais afetados pela chuva ácida, porém os poluentes podem ser levados pelas correntes de ar para locais distantes. Isso ocorreu nos lagos da Escandinávia, que se tornaram ácidas pelas chuvas em decorrência das atividades industriais da Alemanha, França e Reino Unido. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, acidificação dos solos e das águas de rios e lagos. Um exemplo da consequência da chuva ácida foi observado no Brasil. O município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, apresenta grande concentração de indústrias, e a chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Quando a acidificação atinge o solo e as águas de rios e lagos, os seres vivos que habitam esses locais são afetados. A água e o solo se tornam impróprios para abrigar alguns organismos, levando-os à morte.
A chuva ácida também pode causar corrosão de mármores e calcários, e a oxidação de metais em monumentos históricos, como prédios e estátuas. Get you out of my mind. I feel loved for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look